É mesmo um privilégio nessa manhã voltar a falar convosco. Uma manhã fria, pelo menos para mim, eu estou a sentir bastante frio. E já agora, por falar em frio, essa semana passou-se algo comigo que é curioso. Eu gostava de partilhar com os irmãos antes de entrar nesse tempo. E eu sei que não é só comigo, isso já deve ter acontecido convosco ao longo dessas semanas. Eu fui tomar um banho quente e, entretanto, a minha querida esposa carregou lá no autocolismo e, e, de repente, eu tomei uma ducha de água gelada. Foi uma água fria que parece que a minha alma saltou de mim. Foi mesmo para despertar. Imagino que não tenha sido só comigo, isso já deve ter acontecido com alguns de vós. Mas a verdade é que eu não sei como vocês reagem. Algumas pessoas gritam. Eu só despertei, dei aquele salto, mas ninguém fica indiferente a uma ducha de água fria. A gente não consegue, é verdade que isso mexe connosco. E nós estamos a estudar a história de Jonas, vocês sabem, e hoje nós vamos ver um momento que ele também tomou uma ducha de água fria. Aliás, foi mesmo um mar frio. E a verdade é que nós vamos ver aquilo que isso gerou nele, como ele reagiu a essa água fria e depois a barriga do peixe. Então, eu peço para que os meus irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Jonas. E enquanto os irmãos vão abrindo, por amor à nossa fraca memória, eu vou apenas relembrar algumas coisas do domingo passado, até para aqueles também que se calhar não estiveram aqui. Na semana passada nós vimos que Jonas, lá no capítulo 1, ele era filho de Amitai. Ele era um profeta do Senhor e vivia em Gat-Efer. Nós dissemos ainda que ele já tinha profetizado antes, que está registrado no livro de 2 Reis, no capítulo 14, verso 25. Mencionamos ainda que o livro de Jonas é um livro de história, com H, ou seja, um livro real, que relata acontecimentos reais, e que Jonas não era o personagem principal do livro, muito pelo contrário. Ele era um personagem secundário, sendo o personagem principal Deus. O seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia estendida para bons e maus, e mostramos principalmente que Deus está no controle, que Ele é soberano e que tudo lhe obedece, exceto o crente, que é a grande ironia do livro. Enquanto tudo obedece, o crente resolve o desobedecer. E é exatamente isso que nós vimos ao passar do livro, a tentativa de Jonas a fugir da missão do Senhor, que era pregar a Nínive, por acreditar que os ninivitas não mereciam o perdão e o amor do Senhor. Eu mencionei ainda que os ninivitas, os assírios, eram um povo muito perverso, um povo muito mau, um povo que a sua maldade era mesmo conhecida entre as nações, principalmente na guerra. Apenas para os irmãos terem uma ideia de um facto, isso é relatado nos livros de história. Os assírios, eles eram capazes de tirar a pele dos seus inimigos ainda vivos. Uma outra forma que eles faziam era espetar anzóis nos narizes, nas narinas dos seus inimigos e puxar a cavalo. E quando, enfim, os seus inimigos faleciam, eles cortavam-lhe as cabeças, espetavam, virado para a cidade, para que pudesse gerar um terror naquela cidade. Era um povo muito mau. E, naturalmente, Jonas não queria que esse povo fosse salvo pelo Senhor. Então, ao invés da sua caminhada de 800 quilómetros, ele resolve descer para Jope e pegar um barco para 3.000 quilómetros na outra direção. Então, Deus envia grande tempestade, lá no verso 4. Os marinheiros ficam com medo, Jonas vai dormir. Então, eles encontram Jonas a dormir. O capitão diz a ele, ore ao seu Deus. Jonas não ora. Mas, entretanto, ele assume a sua culpa. Eles lançam-no ao mar. O mar acalma. Eles reconhecem a soberania de Deus. E Deus depois prepara um grande peixe para engolir Jonas. Foi aqui que nós paramos na semana passada. Agora vamos ver o que acontece depois dessa banhoca gelada que Jonas toma no mar, quando ele é engolido do grande peixe.
É isso que está relatado no capítulo 2. E é esse capítulo, então, que vamos ler agora. Bem, então, diz-nos o verso 1 que depois de Jonas tomar aquele banho de água fria, das entranhas do peixe, ele orou. É curioso. Para já, é curioso que nós, quando contamos essa história para as crianças, nós costumamos falar que era uma baleia. Bem, o texto nunca disse que era uma baleia. O texto original hebraico, essa expressão é Gad Dalo, grande peixe. É mesmo assim traduzida. É um grande peixe. Nunca foi dito que era uma baleia, embora pudesse ser. Mas baleia é mamífero, não é peixe. Enfim, nós não sabemos muito sobre esse grande peixe. O que nós sabemos é que era um peixe, obedecia a Deus, era grande o suficiente para engolir Jonas sem o mastigar, isso é importante, e que Jonas ficou lá dentro durante 3 dias a dar-lhe uma bela congestão, ao ponto que no fim ele ainda vomita Jonas. Eu já ouvi um pregador se referir a esse peixe como The Big Fish Hotel. É uma visão muito romântica. Não me parece a mim que esse peixe fosse um lugar muito agradável. Os irmãos sabem. A expressão do hebraico, as entranhas do peixe, foi de onde Jonas orou ao Senhor. E eu queria que os irmãos tentassem visualizar essa cena. Os irmãos sabem, eu gosto de fazer isso. Eu sempre, quando leio um texto, tento visualizar. E então eu gostava que os irmãos fizessem esse exercício comigo agora. Para já, vamos imaginar, estamos dentro da barriga de um peixe. Acham que tem luz? Não. É escuro. É mesmo escuro. Deve ter um bocado de umidade. E a temperatura? Era quentinho? Não parece. Era frio, não era? Jonas caiu um banho gelado e foi engolido por um peixe. Ele estava molhado, no escuro, com frio. Eu sei que nós temos aquela visão romântica, até do carpinteiro Gepeto, na barriga da baleia, a acender uma fogueira. Não, Jonas, ele estava mesmo naquele lugar. E já agora, para aumentar ainda a nossa visualização, quantos aqui já limparam um peixe? Lembram das suas entranhas? A textura? É agradável ao toque? Não. É esquisito. Para já temos um lugar úmido, frio, escuro e com textura esquisita. Mas ainda tem mais. Quando nós imaginamos isso, se calhar pensamos num lugar silencioso. Mas aquele peixe estava vivo. Ele tinha órgãos a funcionar. Então, provavelmente havia algum ruído. Jonas está no meio daquilo tudo. E como se já não bastasse o grande finale, ele está nas entranhas do peixe. Os irmãos que já limparam peixe sabem bem o cheirinho que aquilo tem. Nós geralmente pedimos até para tirar as entranhas, para a nossa casa cheirar menos a peixe. Era mesmo isso. E ali pelo meio, como aquele peixe era grande, ainda haviam restos de outros peixes, toda certeza, misturados ao suco gástrico daquele animal, escuro, úmido, fétido e esquisito. Jonas lembra de algo que foi dito a ele no capítulo 1. E é isso que Jonas vai fazer. Reparem que no capítulo 1, Jonas, Senhor, ele discorda da ordem do Senhor, mas ele não vai orar para falar com Deus. Ele foge. Ele está naquele navio, no meio daquele turbilhão, da tempestade. Ele não ora. Ele cai na água fria. Mas ele vai orar no final.
Alguns pregadores acreditam que essa oração é relatada quando Jonas se lembra de tudo aquilo que ele passou e cada versículo vai relatando um momento. Mas a verdade é que diz-nos o texto que ele ora na barriga ou nas entranhas do grande peixe. É só aí, é depois do banho de água fria que Jonas desperta a oração. O capítulo 2 relata exatamente essa oração. Ela está registrada como um poema para nós. É mesmo um salmo. Sabem por quê? Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Jonas conhecia os salmos. É assim que ele vai orar. Aliás, esse capítulo 2 de Jonas, se estivesse no livro de Salmos, nós nem daríamos conta, porque é um salmo de livramento. Os salmos de livramento, eles são compostos por 5 elementos. É um pedido de socorro, a descrição do problema, a oração pedindo livramento, o livramento em si e, por fim, os agradecimentos e votos. Pode mudar a ordem, mas geralmente é assim. Se os irmãos lerem o Salmo 116, vão ver que é muito similar a essa oração de Jonas. Já agora temos outros salmos de livramento, apenas para referência dos irmãos. Salmo 18, 21, 30, 31, 34, 40, 66, 92, 103, 108, 116, 118. Sei que os irmãos já apontaram. A verdade é que Jonas só ora quando chega ao fundo do poço ou ao ventre do peixe. Jonas desceu o máximo que ele podia. Diz-nos o texto que ele desce de Gadefer para Jope, de Jope para o navio, do navio para o porão, do porão para o mar, do mar para a entranha do peixe, desceu até o fundamento dos montes e só então ele ora. Ele precisou chegar mesmo ao fundo para orar. Versículo 3 diz: no coração dos mares, a profundeza dos coração dos mares. Só aí ele trouxe à sua memória aquilo que ele conhecia sobre Deus, da sua palavra para orar. Meus queridos, permitam-me já agora fazer uma chamada de atenção. Nós não precisamos chegar ao fundo para orar. Eu espero honestamente que nós possamos orar ao Senhor sem cessar e a todo tempo. E eu não sei como é a tua oração. Jonas orou com um salmo, porque ele estava familiarizado com os salmos. Para ele era algo natural. Eu vou a vigílias e cultos de oração desde que era, se calhar, mais pequeno ainda do que a Sara. Eu estou mesmo habituado. Mas ainda é difícil orar. E eu vejo que é uma dificuldade minha e de todos os meus irmãos, de todas as nações, de todas as faixas etárias. Por vezes a nossa oração se torna um bocado mecânica e repetitiva. Por vezes a nossa oração parece até um bocado mística e como se fosse um mantra. Nós vamos falando coisas que às vezes nós nem sabemos e nos perdemos pelo meio. E isso sem falar daquelas palavras difíceis e complicadas, e aquela reverência absoluta que parece ser mesmo necessária nas nossas orações. Sabem quando Jonas realmente fez uma oração efetiva? No seu desespero. É no desespero que às vezes nascem as orações mais profundas. Às vezes, Deus dá-nos a nós um banho de água fria, que é para nos despertar a orar como deve ser. Mais uma vez eu digo, que a gente não precise disso para orar como deve ser. Eu espero que nenhum de nós precise chegar às profundezas dos mares. Mas Jonas chegou. Então vamos ver na oração dele o que podemos absorver para nós e aprender. No verso 3, ele diz: porque tu, Senhor, me lançaste no fundo dos mares. Espera lá, não foram os marinheiros que lançaram Jonas? Jonas está aqui a nos ensinar algo muito importante. Reconhecer quem Deus é, que Ele é soberano, que Ele está no controle de tudo, absolutamente tudo. Os marinheiros só lançaram Jonas ao mar porque
Deus assim o permitiu. Todas as tuas ondas, ó Senhor, e as tuas vagas passaram por mim. Do Senhor é o mar, do Senhor é as ondas, do Senhor é a terra, o céu, a sua plenitude, todos que nele habitam. Tudo está no controle de Deus. Nada foge a ele. Jonas conhece a reconhecer quem Deus é e o que ele pode fazer. Às vezes as nossas orações são feitas sem esperança. Oramos pelo simples facto que estamos habituados a orar. E de uma forma mecânica vamos falando com Deus sem reconhecer quem Ele é. Sem ter a certeza de que estamos a falar com aquele que pode mudar o nosso quadro. Deus é o único que pode mudar o nosso quadro. E é isso que Jonas está a nos ensinar. Orar a Deus em sinceridade. Orar a Deus reconhecendo quem Ele é. No versículo 4, nós vamos ver Jonas a reconhecer que ele teve exatamente aquilo que ele procurou durante todo o capítulo 1. Ele diz: eu tentei fugir de ti, Senhor, e agora eu estou lançado da tua face. Agora fui expulso da tua presença. O meu pai costuma dizer que só tem duas coisas más que podem acontecer quando nós oramos. A primeira é não receber aquilo que pedimos. E a segunda é receber exatamente aquilo que pedimos. A verdade é que Jonas está a receber aquilo que ele tentou durante todo o capítulo 1. Ele recebe um pouco da ausência de Deus, embora Deus nunca estivesse ausente. Mas é curioso que essa expressão que é utilizada para Jonas, expulso estou da tua presença, é a mesma expressão utilizada no livro do Levítico, quando uma mulher era repudiada pelo seu marido. Essa expressão de vai embora, eu nunca mais quero te ver a ti. É exatamente isso o que Jonas está a sentir. Deus me expulsou da sua presença e ele nunca mais quer me ver. Deus rejeitou-me a mim. E eu acho que é exatamente isso que nos leva à pergunta que está escrita a seguir. Tornarei a ver o teu santo templo? Eu sei, alguns dos irmãos não têm isso como uma pergunta, mas sim como uma afirmação. É porque no hebraico não há pontuação. E a verdade é que pode ser tanto uma pergunta quanto uma afirmação. Eu confesso, ao ver todo o livro e a estudá-lo, parece-me a mim que é mesmo uma pergunta. Jonas não tem esperança. Ele faz mesmo uma pergunta ao Senhor. Agora que eu estou longe de ti, que eu fui repudiado, será que algum dia eu voltarei a ver-te? Será que algum dia eu voltarei à tua presença? Algum dia eu estarei ainda diante da tua face, Senhor? Nós vemos que Jonas sentia falta da presença de Deus e ele estava a experimentá-la há pouco tempo. No verso 5, nós vamos ver o quão confuso Jonas estava, cercado, sem saída, sem esperança. E esse versículo nos ensina algo interessante. Nós devemos ser totalmente sinceros com Deus e relatar exatamente o que nos aflige. Reparem, Jonas fala de tudo, até mesmo da alga enrolada em sua cabeça. Meus queridos, ele estava engolido por um peixe no meio do oceano. Que diferença faz a alga enrolada na cabeça? Pois faz, o incomodava naquele momento. E se o incomodava, ele fala a Deus. Por vezes nós achamos que não devemos incomodar Deus com tudo o que estamos a passar. Ah, é? Não vamos falar com Deus, vamos falar com quem? Se nos incomoda, se há algo que está no nosso coração, nós devemos pôr para fora nas nossas orações e falar com Deus sobre tudo. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. É assim que nós vamos conseguir fazer uma oração realmente sincera. Deus. Nós somos levados para a morte, para o Sheol, para o abismo. Jonas foi o mais fundo que ele conseguiu.
Diz-nos o texto que ele foi ao fundamento dos montes. Para os irmãos terem uma ideia do quão profundo é isso, essa expressão só aparece uma vez em todo o Velho Testamento, e é nessa passagem. Fundamento dos montes. Distanciar-nos de Deus é irmos para o abismo. Essa expressão Sheol, abismo, é onde eles acreditavam que estavam os mortos. Longe de tudo. Preso para sempre, como ele acreditava, e ele diz no verso 6. Só que, na metade do verso 6, nós vemos uma virada nesse texto. Mas, contudo, Deus pode restaurar. Não importa se estamos no melhor lugar ou no pior lugar. Não importa se estamos no alto ou no baixo. Se estamos no meio da pior pandemia que nós já vivemos em nossa geração. Não importa se os números em Portugal são os piores desde sempre. Mas Deus pode restaurar. Há uma esperança, meus queridos. E é isso que Jonas relata em sua oração. E ele diz isso. A forma como essa restauração pode acontecer está no verso 7. Trazer à memória o que nos dá esperança. Jonas lembra-se de Deus. Volta os seus pensamentos para o Senhor. Ele ora ao Senhor de uma forma que se calhar ele nunca orou até aqui. Jonas, de certeza, já havia orado no templo do Senhor. Se calhar Jonas já orou em palácios. Ele andava com os reis para dar as notícias. Mas agora, no fundo do abismo, ele ora de uma forma diferente. Eu não sei quantas vezes tu já oraste. Eu não sei quantas vezes tu já apresentaste as tuas queixas e as tuas preocupações ao Senhor. Mas eu sei de uma coisa. A oração feita com fé, ela pode transformar. Ore na sua casa. Ore no seu quarto. Ore na igreja. Ore no seu trabalho. Ore no fundo. No alto monte. Ore sem cessar. Meus queridos, Deus faz uma promessa em 2 Crônicas 7,14 que nós conhecemos bem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. Meus queridos, nós precisamos orar como Jonas orou, com sinceridade, sem esconder nada. Nós temos a chave de sarar a terra, a oração. Vejam o que Jonas diz no verso 8. Os que adoram ídolos, outras traduções vão dizer os que observam as vaidades vãs. Alguns dizem que quando ele diz isso, ele estava a falar dos marinheiros. Mas não. Jonas estava a falar de si mesmo. Jonas foi um profeta que deixou a vaidade entrar no seu coração. Jonas foi alguém idólatra. Sabem por quê? Porque ele deixou que a sua própria vontade, o seu próprio conhecimento, tomasse a frente daquilo que foi a ordem de Deus e o lugar que Deus tinha de direito. O seu patriotismo valeu mais do que o seu amor a Deus e ele foge. Isso é idolatria, meus queridos. Tudo o que nós colocamos no lugar de Deus é idolatria. E Jonas está a dizer exatamente isso. Entretanto, agora ele reconhece o seu pecado e a mudança acontece. Ele diz no verso 9, mas agora, em contraponto àquilo que eu já fiz errado, oferecerei sacrifícios e cumprirei os meus votos. É exatamente isso que os marinheiros fizeram no capítulo 1. É a mesma linguagem. Porque quem se arrepende dos pecados, quem verdadeiramente reconhece o lugar de destaque que Deus tem,
não tem como não louvar ao Senhor. Anseia por estar em sua casa, anseia por estar no seu santo templo, no seu santuário, a louvá-lo, a engrandecer o seu nome. Meus queridos, eu amo estar convosco aqui via Zoom, mas que falta que eu tenho de estar na igreja. Nós devemos ansiar por estar lá. Jonas é conhecido como o filho pródigo do Velho Testamento, ele volta à casa do pai. E agora, depois disso tudo, no final do verso 9, Jonas faz uma declaração fantástica, que para muitos é o tema central desse livro. A salvação vem do Senhor. Quem é autossuficiente não se salva. Só se salva quem Deus salva. Quem depende de Deus. Porque a salvação é dele e ele salva quem ele quer. E que bom que é assim, porque, sejamos sinceros, Jonas também não merecia salvação. Ele era um profeta. Ele sabia tudo o que tinha para saber. Falava diretamente com Deus. E perdoe-me a expressão, esse miserável está na Bíblia, Romanos e Apocalipse, esse miserável foge de Deus. Ele não quer cumprir a ordem do Senhor. Para o mar com ele, que o peixe te carregue. Nós condenaríamos Jonas muito fácil. Mas Deus está no controle. Ele nunca perdeu o controle. Deus tem misericórdia e salva Jonas. Ele não olha para Jonas baseado apenas no seu último desempenho. Ama Jonas. Sabem, tudo o que Deus faz tem um propósito. Nos nossos olhos parece que deu tudo errado. Jonas desobedeceu ao Senhor e fugiu. A tempestade e tudo mais. Mas tudo isso tinha um propósito que era a salvação de Nínive e de propriamente Jonas. Uma curiosidade é que dizem os relatos históricos que há uma lenda sobre a fundação da cidade de Nínive e que eles acreditavam que aquela cidade tinha sido fundada por um deus peixe. Imaginem só. Quando Jonas aparece na cidade a cheirar a peixe, alguns pregadores atribuem o sucesso da pregação de Jonas a isso. Eles logo associaram. Isso não está no relato bíblico, irmãos. É apenas uma curiosidade que os historiadores dizem. Mas seja como for, Deus nunca perdeu o controle. Jonas experimentou a misericórdia de Deus para que ele pudesse também estender a misericórdia de Deus aos ninivitas. E todos nós que já experimentamos a misericórdia de Deus, devemos estender a misericórdia de Deus àqueles que nos rodeiam. E finalmente, no verso 10, quando Jonas declara que a salvação vem do Senhor, quando ele diz isso, parece que imediatamente ele é vomitado na praia. Reparem, ele não foi gentilmente colocado lá. Não foi um passeio de barco. Ele foi mesmo vomitado, com suco gástrico e tudo mais. Eu fico a imaginar o sofrimento desse pobre animal por 3 dias com essa congestão lá dentro. Mas a verdade é que Jonas foi vomitado. Aonde? A gente costuma dizer em Nínive. Eu já pesquisei e não há praias em Nínive, meus queridos. Não há. Ela está bem mais lá acima, a 800 quilômetros da praia mais próxima, que é Jope. Ao que parece, Jonas volta a estaca zero. Se calhar Deus o põe lá e diz, pronto, vamos tentar de novo, vamos começar de zero? Vá lá, meu querido, faça a tua viagem. Meus queridos, eu queria nessa manhã encerrar dizendo que ainda há tempo de nós recomeçarmos. Não importa a nossa idade, não importa o nosso status social, nem mesmo se estamos presos em casa. Deus nos dá a chance de recomeçarmos. E para recomeçarmos, o caminho passa pela oração. Nunca deixemos de orar. Lembrem-se que Deus nunca perde o controle.
Eu espero que para nós, olhar para o livro de Jonas seja um banho de água fria, nos desperte a orar a Deus, a confiar nele, a reconhecer a sua soberania, a abandonar os nossos pecados, a fazer votos com o Senhor e cumpri-los. Eu espero que para cada um de nós, esse momento seja um momento de reconhecer que Deus continua soberano, continua no controle, que Ele nunca deixará de estar lá. Que Deus nos abençoe e, ao seu tempo, estenda a salvação a todos os nossos também.